Olá, boa noite, ouvintes, né, amigos do canal do Conselho Municipal Espírita de Itaberaba, a nossa TV CEMEI. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma palestra. Hoje teremos as nobres verdades do sofrimento humano, uma palestra com o nosso amigo James Ney, e daqui a pouco estará conosco. Então, sejam todos bem-vindos. A nossa gratidão em nome de todo o movimento espírita aqui de Itaberaba, por vocês que nos acompanham, que já se inscreveram em nosso canal. E essa atividade é justamente, para preencher aí os dias das palestras doutrinárias que acontecem em nossas casas. Com a pandemia, estamos utilizando esses recursos, aproveitando essas possibilidades tecnológicas para que a gente possa ficar mais próximo, para que não haja esse afastamento completo. Então, são as nossas doutrinárias hoje do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Então, já conosco o amigo James Ney. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Cristian. Muita paz a todos. Pois é. Então, meus irmãos, vamos fazer a prece de abertura e, em seguida, daremos continuidade com a nossa palestra. Que possamos aproveitar bastante, essas reflexões que o nosso amigo James trará para todos nós. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pela tua companhia amorosa, sempre conosco, nas alegrias e nos desafios. Continua sempre conosco, Pai. Abençoa toda a humanidade, aos profissionais de saúde, a todas as pessoas que se esforçam, que trabalham por um mundo melhor e em benefício do próximo. Fica conosco, Pai querido, hoje e sempre, que assim seja. James, agora é contigo, meu irmão. Ok. Muita paz aos caros amigos do Conselho Espírita de Itaberaba. Para mim é uma grata alegria, satisfação em estar neste desafio de transmitir a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita, especialmente nesses momentos onde a humanidade vem em seus grandes desafios em busca de espiritualidade, em busca de espiritualização. As nobres verdades espíritas sobre o sofrimento humano. Esse é o tema que iremos realizarmos uma reflexão. No ano de 1330 a 1351, a peste negra, no período da Idade Média na Europa, durante esse século, vitimou aproximadamente, meus caros amigos, 75 milhões de vidas. A gripe espanhola, entre o ano de 1915 a 1919, vitimou aproximadamente 50 milhões de vítimas do vírus mortal. E durante o período da história da humanidade, o planeta sempre foi visitado por grandes cataclismos. Quando não era os terremotos, as placas tectônicas se movimentando nas entranhas da mãe Gaia do planeta Terra, o planeta era visitado por verdadeiras viroses, bactérias, que dizimava milhões e milhões de pessoas. Em pleno século XXI, acredito que todos nós nunca imaginávamos que seríamos visitados por uma pandemia que até o presente momento da nossa live já contagiou mais de 15 milhões de pessoas em todo o mundo. E já fez mais de 600 mil vítimas em todo o planeta. Aqui no Brasil,
aproximadamente 75 mil pessoas retornaram ao mundo espiritual vítima da pandemia do Covid-19. E aí nós lançamos ao espaço um questionamento ao Senhor da vida. Afinal de contas, por que o planeta vive periodicamente envolvido com o sofrimento humano? Por que nós sofremos? Qual é a causa, a origem do nosso sofrimento humano? Na antiga Grécia, no ano de 427 a.C., o dramaturgo Sófocles iria escrever uma peça teatral que nessa peça teatral diz muito respeito aos nossos dias atuais, aos sofrimentos humanos, a busca de uma explicação para a origem, para a matriz, para o vetor do nosso sofrimento humano. Ele lança uma peça cujo título chama-se O Enigma da Esfinge. Era a história de Édipo, filho de Jocasta, e do rei Laio, o rei de Tebas. A história conta que Laio, que Édipo, iria casar com a própria mãe e iria matar o próprio pai. Quando Édipo nasceu, e os pais, sabendo desse prognóstico, ele foi jogado na estrada, abandonado, recém-nascido em uma estrada. Ele se tornou homem, se tornou um guerreiro. E tinha um monstro que vivia entre a cidade de Tebas e a cidade de Corinto, uma cidade que era ligada por uma estrada e que nessa estrada existia o monstro da Esfinge. E esse monstro devorava todos os andarilhos que não respondesse a uma das suas charadas. Édipo já estava adulto, já era um guerreiro. Ele encontrou um homem na estrada e esse homem guerreou com ele e ele tirou a vida desse homem. Esse homem era o seu próprio pai, Laio. Ele matou o pai sem o saber, que era o seu genitor. E aí ele vai encontrar o monstro da Esfinge. E o monstro da Esfinge lança uma charada e diz assim: qual é o animal que anda com 4 pés pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Eu vou repetir para que os caros ouvintes matem essa charada. E se o Conselho Espírita de Itaberaba não matar essa charada, todos vocês vão ser devorados pelo o monstro da Esfinge do século XXI, que é o monstro do medo, do pavor. Qual é o animal que anda com 4 pés pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? E aí Édipo respondeu: uma criança, quando inicia pela manhã, o nascimento da criança, ele está engateando. Pela manhã, ao meio-dia, é quando nós estamos caminhando sobre 2 pés. E à tarde, que ele diz aqui, é quando a gente chega na senectude, na velhice, e que muitos se utiliza de uma bengala, de uma muleta para se sustentar. E assim ele respondeu ao monstro da Esfinge, e o monstro da Esfinge se auto-aniquilou por conta da resposta dada à charada desse monstro. Ele se torna conhecido na cidade de Tebas e casa com a rainha de Tebas, que era Jocasta, a sua própria mãe. Moral da história: essa peça do dramaturgo Sófocles foi escrita em 427 a.C. É uma peça teatral, mas ela é uma realidade do século XXI. Os conflitos das famílias, as dores humanas, a origem dos sofrimentos humanos dentro dos nossos lares.
E aí, quando André Luiz, ao publicar um dos seus livros, aonde ele fala sobre a dor evolução, a dor expiação, a dor auxílio, que é apresentado no livro Libertação, André Luiz vai classificar esses 3 níveis de dor. A dor, evolução, o significado da dor, evolução, da dor expiação e da dor auxílio. E da dor evolução, André Luiz vai nos apresentar um conceito que nos convida a uma autorreflexão. As provações. Dor, evolução são as nossas provações. E eu acredito que muitos que estão nos ouvindo estamos nessa faixa, nessa vibração de provações e não de expiações. E aí, nesse texto, André Luiz vai dizer o que caracteriza a dor-evolução é o confronto com os vetores desarmonizantes que nos atinge de fora para dentro, mas que serve para estimular a paciência, a resignação, a fé, o perdão e a capacidade de lutar. Então, quando a gente percebe que as provações é trabalhar a resignação, uma das nossas provações atuais é saber perdoar o outro que nos machucou, é desenvolver mais do que nunca a resiliência, a resignação. Então, isso é uma dor, provação. E o que vem a ser a dor, expiação? A dor, expiação, André Luiz, já no livro Ação e Reação, no capítulo 19, ele vai dizer assim: os erros humanos decorrentes da cólera incontrolável, do egoísmo obsessivo, das viciações inconsequentes, da sexualidade irresponsável, da maldade premeditada, meus amigos, às vezes com requintes de sadismo, são os vetores responsáveis pelos débitos morais que se acumulam nos bancos imperecíveis de nossa memória espiritual. Um exemplo. Eu vou citar um exemplo característico de uma dor expiação. Jesus Gonçalves, o leproso, que viveu no início do século XX, no interior de São Paulo, na cidade de Aimorés. Jesus Gonçalves praticamente viveu a vida dele inteira como leproso. O bacilo da hanseníase corroía as entranhas da alma de Jesus Gonçalves. Ele casou, constituiu família, teve esposa, teve filhos, mas nenhum deles pegou o bacilo da hanseníase, a lepra. E ele se questionava, ele perguntava por que esse sofrimento? Por que essas dores do que ele passava? A hanseníase estava corroendo as entranhas íntimas da tua alma. Desculpa, eu desliguei porque passou aqui um carro de som. Então, Jesus Gonçalves, ele quis saber a origem dessa expiação dele ser leproso. E aí é revelado para ele que no ano 352 da era cristã, na Itália, na cidade de Constantinopla e Jerusalém, ele era um guerreiro visigodo, Alarico I. E na qualidade de Alarico I, ele matava, ele trucidava. Ele tinha o prazer de tirar vida sem nenhum tipo de sentimentos. Portanto, é-lhe revelado que essa experiência expiatória que ele iria ter quase 2000 anos depois, apesar do Jesus, do Alarico I,
ter tido inúmeras reencarnações no velho continente europeu e errando, porque a nossa atual existência é consequência dos nossos padrões repetitivos de existências pretéritas, padrões e padrões de acertos e erros de vidas pretéritas até chegar os nossos dias atuais. Então ele teve inúmeras reencarnações, mas iria ser lhe dado a última oportunidade para que ele não fosse excluído do orbe terrestre para outros planetas mais primitivos, dele reencarnar no Brasil, que é o Brasil, conhecido por todos, o futuro celeiro da humanidade, onde ele reencarnaria para se envolver com o espiritismo, e o espiritismo, a doutrina espírita, seria essa grande bússola de orientação para a sua jornada, para a sua ascensão espiritual. Portanto, esse é a dor expiação. E a dor auxílio. Ele vai dizer, André Luiz, também no livro Ação e Reação, ele vai dizer que a dor auxílio. A reencarnação é um desafio expressivo enfrentado com certa preocupação pelos espíritos medianamente evoluídos. E que muitos desses espíritos, que são espíritos evoluídos, eles reencarnam na Terra com uma grande missão. E quando chega aqui, muitos deles fracassam. Eu vou citar um exemplo. Napoleão, o grande Napoleão, o grande cônsul, que se tornou cônsul da França pós-Revolução Francesa. Napoleão, no mundo espiritual, foi designado pelos diretores espirituais do nosso orbe terrestre. Dentre eles, além do Cristo, o governador espiritual, há uma pleide de diretores espirituais, e eles designaram que, no início do século XIX, Napoleão teria uma grande missão de preparar o terreno, não é, para receber o grande consolador prometido para a humanidade, a grande revelação para a humanidade. Teria as suas bases, os seus pilares na França, pós-Revolução Francesa. E Napoleão teria essa missão. Mas o que foi que aconteceu com Napoleão? Ele ficou vislumbrado pelo poder, ainda muito jovem, aos 22 anos, aproximadamente. Ele já era um homem de destaque no exército francês. E o que ocorreu com ele? O poder subiu à sua mente. Ele praticamente esqueceu o compromisso que ele tinha assumido no mundo espiritual, como todos nós. Cada um assume compromissos. O meu amigo Krishna, que está aí nos ouvindo, e o nosso amigo Cláudio, e todos vocês, inclusive eu. Mas eu vou pegar no pé do meu amigo Christian. Mas se eu pedir a Christian para ele meter a mão no bolso e pegar a nota promissória que está aí na mão, no bolso de Christian, tem uma nota promissória que ele assinou e alguém avalizou essa nota promissória. Atrás da nota promissória tem escrito assim: estou avalizando a sua reencarnação durante um certo período na vida física. Durante o período em que você estiver navegando na Terra, no corpo somático, você vai vivenciar algumas experiências, você vai ter encontros, desencontros, você vai ter alegrias, decepções, todos nós. E eu vou avalizar o mentor espiritual. Acredito que você é capaz de superar as dores, as alfinetadas que você provavelmente receberá. E aí o que é que acontece com Christian? O que acontece com todos nós? Fracassamos. Muitos fracassam. Portanto, esse é a dor auxílio. Mas eu diria também que há mais de 2000 anos, Siddhartha
Gautama, aquele jovem de 14 anos, quando ele, ainda na flor da juventude, fechado no seu castelo paradisíaco, com toda a ostentação de poder e de ouro, Siddhartha Gautama questionava aos seus empregados, aquele jovem garoto, o que havia fora do castelo, do seu palácio, das muralhas. E ele teria uma vontade de conhecer a vida cotidiana fora do seu castelo, fora das muralhas do teu palácio. Siddhartha Gautama é o Buda que eu estou me referindo. E o jovem Siddhartha, ele é levado por um dos seus escravos para ter contato com a vida cotidiana da Índia, uma das cidades da Índia, se eu não me engano, Calcutá, que naquela época tinha outro nome. E ele fica apavorado quando ele vê a pobreza extrema, o sofrimento extremo, as pessoas passando fome, as pessoas morrendo aleatoriamente pelo simples fato de não ter um abrigo, pelo simples fato de não ter ninguém para acolher, cuidar dos ferimentos, tanto morais como as enfermidades físicas, as doenças, as bactérias que naquela época, 3.000 anos atrás, porque não havia higiene de forma nenhuma e criava-se muitas vítimas. E Siddhartha Gautama, ele ficou horrorizado porque durante os 14 anos de vida dele, ele vivia na opulência dos pais e não sabia o que era a riqueza, a pobreza. Ele não sabia que existia a desigualdade social. Foi quando ele tomou uma decisão. E me parece que o Francisco de Assis iria, de certa forma, ser inspirado na proposta do Siddhartha Gautama, o Buda, quando Francisco de Assis largou todas as riquezas do pai, de Pedro Bernardone, ficou sem roupa nenhuma, entregou tudo o que pertencia ao pai e foi viver na extrema pobreza física, mas com a riqueza espiritual. Então, Siddhartha Gautama, naquele momento de rever a sua vida, ele larga tudo, corta o cabelo, que ele tinha um cabelo muito longo, e raspa. E lá ele vai viver um período da sua jornada em plena meditação, em uma auto-introspecção. Eu sempre digo que a grande diferença entre Buda e Jesus, ambos espíritos altamente evoluídos, até porque o Cristo planetário foi quem enviou Buda à Terra. Mas há uma diferença entre Buda e o Cristo. O Buda se isolou do mundo para buscar o nirvana, para buscar o divino, para entrar em contato com Deus, enquanto Jesus se envolveu com os problemas humanos. E durante a meditação de Buda, ele iria lançar uma das nossas inquietações. E Buda formulou sua inquietação em torno da dor com a seguinte pergunta. Ele mesmo fez essa pergunta e, ao mesmo tempo, meus caros amigos, ele iria responder. Esses questionamentos, que já atravessou quase 3.000 anos, vêm em consonância fortalecer o que os espíritos revelaram a Kardec no Livro dos Espíritos do século XIX. E Buda diz assim: qual é a causa pela qual
o mundo sofre? Qual é a causa pelo qual o mundo sofre? Essa é uma pergunta que devemos formularmos a nós mesmos. Eu diria mais ou menos assim: é justo e merecido o que eu estou passando? É justo e merecido que cada um de vocês estão passando? É justo e merecido o que o planeta Terra está passando com essa pandemia? É castigo de Deus? Não, de jeito maneira. Deus é soberanamente bom e justo, conforme ele respondeu no Livro dos Espíritos. Então, Buda vai dizer a ignorância das 4 nobres verdades. E aí ele vai dizer que a ignorância dessas 4 nobres verdades está o seguinte: a existência da dor, a tomada de consciência da dor. E aí ele vai dizer assim, que nos exorta a reconhecer a evidência da dor sobre a terra e afrontar com coragem a realidade das coisas. Eu vou tornar a repetir, que é muito interessante, quando ele diz assim, que a primeira tomada de consciência da dor é reconhecer que a dor está lhe visitando. Como eu falei ontem no grupo de estudos lá nos Estados Unidos, eu estava comentando com o Cláudio, que nós estamos coordenando um grupo de estudos do Livro dos Espíritos, e só a introdução do Livro dos Espíritos, tem 17 itens, já é um esboço total do que ele vai apresentar nas 1019 perguntas. E uma das questões abordada na introdução do livro vai falar dessas questões da dor, dessas questões que nos leva a refletirmos a matriz, a origem do nosso sofrimento. E aí ele vai dizer assim, que nos exorta a reconhecer a evidência da dor sobre a terra e afrontar com coragem a realidade das coisas. E aí eu indicava ontem aos companheiros um livro, cujo título desse livro, foram 2 livros que eu citei: O Problema do Destino e da Dor, de Leon Denis. Leon Denis, ele vai dizer nesse livro que a origem do problema, do ser, do destino e da dor está em você mesmo. Você é o constituinte da felicidade ou da sua infelicidade. E há outro livro de um autor que me fugiu o nome, que é A Doença como Caminho. Esse livro, de capa vermelha, A Doença como Caminho, os 2 autores vão afirmar que ele tem uma proposta terapêutica. A dor, ela tem uma função terapêutica para que o indivíduo, a alma encarnada, passe por um processo de mutação. A dor, ela tem uma função de burilar algumas arestas, alguns espinhos que ainda estão nas entranhas da tua alma enfermiça. Então, quando Buda apresenta a existência da dor, é uma tomada da sua autorrealidade com você mesmo, a afrontar, não fugir da dor. Eu vi ontem de uma companheira nossa que pegou Covid, muito conhecida no meu espírito, uma médica espírita, conferencista, e ela comentava que no momento que ela estava na UTI, entubada, mas no início ela estava consciente, e ela ouviu pessoas na mesma sala, onde ela estava, no mesmo quarto, gritando, apavorada: eu não quero morrer, eu não quero morrer, me tire daqui. E essa pessoa que estava gritando apavorada também estava com Covid. E ela iria dizer: a diferença, James, é que eu estava resignada, tentando encarar a situação em que me encontrava. Mas há pessoas que não têm nenhuma referência religiosa, não têm nenhuma referência de fé, de amor, se desespera. E como será a morte dessa pessoa? O retorno dessa pessoa? Será de forma muito perturbada. Então, quando o Buda diz assim, quando você tem
uma tomada de consciência de encarar a dor, que é algo que vai fazer com que você se modifique, você tem mais resiliência diante do desafio que você está sendo convidado. E a segunda existência que ele vai dizer é a origem da dor. Essa origem da dor, de certa forma, eu citei no exemplo de Jesus Gonçalves, não é? O general visigodo, na personalidade de Jesus Gonçalves, ele questionava: qual é a origem da minha dor? Por que eu estou nesse processo de expiação? Se durante a minha vida atual eu não fiz nada, eu não prejudiquei ninguém, mas por que eu estou sendo castigado? E Buda, naquela época, ele iria dizer: tem origem nos fatos de não sermos. Olha que coisa interessante, vou repetir. Tem origem nos fatos de não sermos, meus amigos, conscientes da nossa verdadeira natureza, do nosso eu. Eu achei isso muito interessante, porque tem indivíduos, no dizer de Viana de Carvalho, que tem indivíduos que reencarnam, desencarnam e que não têm essa consciência. Onde ele vai dizer que são espíritos de consciência de sono profundo. São espíritos que reencarnam e que não têm essa consciência. Vivem no estado de sono profundo. O que vem a ser, no sentido figurado, estado de sono profundo? São indivíduos que têm uma vida eminentemente fisiológica, material. O primado da matéria está acima do primado do espírito. Então, essas pessoas sofrem. As pessoas que são apegadas aos bens materiais, no fenômeno biológico da desencarnação, da morte biológica, esses indivíduos vão sofrer. As vítimas do Covid, pessoas que são arraigadas ao materialismo, é evidente que essas pessoas vão ter um impacto muito forte ao despertar para uma realidade nova, em perceber que ele continua mais vivo do que nunca. Então, quando o Buda diz assim, que a nossa verdadeira natureza do nosso eu é o reconhecimento de você mesmo, da sua natureza, da tua matriz, o vetor, a origem do teu sofrimento está em você e não no outro. E aí, no terceiro, ele vai dizer assim, a eliminação da dor. Essa eliminação da dor, como se processa? E Buda diz, somente quando o homem compreender a verdadeira função do sofrimento e a sua verdadeira causa, transformá-lo em método consciente de purificação e sublimação. Ou seja, ele está dizendo que quando o homem compreender a verdadeira função do sofrimento e a sua verdadeira causa, ele vai ter resignação para suportar as dores e transformá-lo, essa dor, de forma consciente. Como Irmã Dulce. Eu não vou longe, não. Irmã Dulce. Em 83, Irmã Dulce foi matéria em Globo Repórter. Já tem muito tempo, né? 1983. E o médico foi questionado. O médico que cuida de Irmã Dulce foi questionado. Por que ela ainda não tinha falecido? Que ela tinha problema de angina, ela tinha uma metade de um pulmão que funcionava, e mesmo assim ela conseguia sobreviver. O médico foi questionado, o médico que cuidava de Irmã Dulce. E aí ele disse, até eu não sei explicar. Para mim, é um milagre ela estar viva. E aí foram perguntar à Irmã Dulce qual era a origem dela ainda, naquela situação em que ela se encontrava, ela continuava ainda viva mais do que nunca. Ela disse, eu sou movida pelo amor do Cristo. É o Cristo que opera milagres através de mim.
Portanto, quando você transforma a dor, o sofrimento em purificação, você se sublima. Você transforma a dor como processo purificador da tua alma. E a quarta, última verdade apresentado por Siddhartha Gautama, o Buda, ele vai dizer: o caminho que conduz à eliminação da dor. Quais são os caminhos que vai nos conduzir para a eliminação da dor? Aos companheiros de Itaberaba, das instituições espíritas, das 3 instituições espíritas, onde nós frequentamos, assistimos às palestras nas casas espíritas. Mas será que apenas frequentar a casa espírita, assistir palestras, ler livros espíritas, participar de reuniões mediúnicas, de congressos, é o bastante? Ou será que todos esses conhecimentos, essas informações que adquirimos ao longo da nossa vida, vai pesar no momento em que a doutora, a irmã Dor, nos visitar? Isso cabe a cada um de nós responder, de como é que nós estamos lidando com o processo terapêutico do conhecimento, da educação pedagógica, da doutrina espírita para as nossas almas encarnadas. Então, quando ele diz assim, esta quarta nobre verdade, é o momento, meus amigos, da aceitação consciente, a libertação ativa, a força evolutiva e o fim da rebelião e da luta. Portanto, o que ele vai dizer aqui, que é a aceitação consciente. Então, quando você aceita a dor consciente, ela se torna mais amena. Ela não vai doer tanto quanto aquele que se desespera. A dor, ela tem a sua proporcionalidade mediante ao estado emocional do indivíduo. É você que vai potencializar essa dor. Portanto, 500 anos depois de Buda, Jesus, cercado pelas multidões, meus amigos, houve inquietantes interrogações sobre o sofrimento e proclama as suas nobres verdades no Sermão da Montanha. É no Sermão da Montanha que ele vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vou tornar a repetir. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Todos nós estamos derramando lágrimas que cintilam as nossas almas. Ele também iria dizer: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Portanto, o reino de Deus é para todos os aflitos. E nós somos os aflitos em um mundo em litígio, em um mundo em transição. As nossas aflições coletivas, as nossas aflições emocionais, as nossas crises existenciais, as depressões que vêm graçando a humanidade, a falta de ética, de amor ao próximo, tem derramado lágrimas e ferido as nossas almas. Durante, meus amigos, aproximadamente 1800 anos, essas promessas do Cristo ficaram veladas, até que se concretizou com o advento do Consolador, quando em 1854 é lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, nos oferecendo as 4 nobres verdades espíritas acerca do sofrimento. E é no livro O Evangelho que vai falar sobre a justiça das aflições, que está lá na 3ª parte do livro dos Espíritos e no Evangelho. A justiça das aflições. Aflições, como o Buda falou,
as causas atuais das nossas aflições. Está lá no Evangelho. E Buda também falava das legítimas verdades. As causas anteriores das aflições, está lá no Evangelho. E a resignação. Então, essas legítimas verdades, apresentadas pelos espíritos a Kardec em 1864, com o advento do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a continuidade, a extensão da terceira parte do Livro dos Espíritos. São as leis morais da vida, que é toda a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é um tratado do Evangelho. As leis morais é um tratado de psicologia profunda, conforme Joana de Ângeles publicou o livro através do Divaldo. O Evangelho, à luz da psicologia profunda, é um tratado das leis éticas e morais do universo, não só do nosso planeta Terra, não apenas do nosso sistema solar, e não apenas da nossa Via Láctea, que tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas dentro da nossa Via Láctea. E dentro de cada estrela tem bilhões e milhões de planetas, e muitos semelhantes ao nosso. Portanto, quando Jesus afirmou: há muitas casas na casa de meu Pai, ou melhor, há muitas moradas na casa de meu Pai, Jesus estava tendo e tem um olhar cósmico, um olhar universal, porque ele é o co-criador em plano maior. E na qualidade de governador espiritual, que arquitetou, que formulou os campos gravitacionais do nosso sistema solar e do nosso planeta Terra, ele sabe que o código que ele apresentou à humanidade, o código das bem-aventuranças, é um código cósmico universal. Então, eu encerraria com uma fala de Filomeno de Miranda no seu livro Transição Planetária, quando Filomeno de Miranda define, no ano 2012, após aquela grande catástrofe da tsunami que matou 300 mil pessoas, foi o presente que a humanidade recebeu no dia 25 de dezembro de 2004. Era uma noite de Natal. Nós, no mundo ocidental, comemorávamos o nascimento do Cristo. Do outro lado do continente já era dia, o fuso horário de 24 horas. As placas tectônicas nas entranhas do Oceano Pacífico se moveu, criando uma onda gigante que em japonês significa tsunami, tirando, ceifando 300 mil vidas de forma violenta. E 6 anos depois, o livro é psicografado pelo Divaldo, Transição Planetária, que conta a história daquela catástrofe. E Filomeno diz assim: vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano a mudanças de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Portanto, meus queridos irmãos, essas são as nossas considerações sobre a origem do sofrimento humano. As nobres verdades espíritas do sofrimento humano, que está em você mesmo, em nós mesmos. Nós que somos os construtores do céu ou do inferno, em nós mesmos. Aonde está o céu e o inferno? O céu e o inferno é um estado de consciência de cada um de nós.
Gratidão. Vamos agora abrir aqui para as perguntas. Perfeitas colocações, Jaime. Sei que já evoluí muito. Aceito as dificuldades, os sofrimentos, mas diante da morte ainda tenho muito medo de desencarne. Como evoluir mais? Raimunda, desencarnar, você desencarna todos os dias, Raimunda. Todos os dias, Raimunda desencarna. Quando nós colocamos este corpo, que é a crisálida, que é a vestimenta, ao dormir, a alma se desprende e retorna para o mundo espiritual. Mas, James, eu não me lembro, porque se a gente fosse lembrar de todos os sonhos, a gente não suportaria. Francisco de Assis, ele tem uma frase muito interessante, que morremos todos os dias, quando deixamos o corpo físico pelas vias do sono. Eu indicaria e entenderia que a compreensão da morte vai de acordo, Raimunda, ao nível da maturidade psicológica e emocional de cada um de nós. Nós não podemos exigir do outro aquilo que o outro ainda não pode dar. Eu compreendo, Raimunda, que você está no seu estágio, cada um de nós temos o nosso estágio. Lembra que eu falei, Raimunda, que essa nossa amiga muito conhecida, espírita, ela estava na UTI com a Covid. E ela narrou, James, tinha uma mulher que estava no mesmo quarto, desesperada, eu vou morrer. E ela, resignada. Qual é a diferença aí, Raimunda, de encarar a morte? É a questão da maturidade psicológica, espiritual. Mas como aprender a desenvolver essas virtudes? Com o tempo. É o tempo. Dê tempo ao tempo. O tempo é feito, Raimunda, de ciclo. Não tem um ciclo menstrual de 28 dias, não tem um ciclo da Lua, 28 dias, não tem um ciclo da translação da Terra, que é 365 dias. A Terra leva 365 dias para dar uma volta ao derredor do Sol. O nosso sistema solar não leva aproximadamente 260 milhões de anos, Raimunda. Vou repetir. Tudo é ciclo. O nosso sistema solar, para dar um ciclo na nossa Via Láctea, leva 200 milhões de anos. A nossa Via Láctea, que é uma residência, vai levar mais de 2 bilhões de anos para dar um ciclo nas outras galáxias. A vida é de ciclo. E o ciclo são feitos de camadas, de transformações. Aí Raimunda respondeu, e se a morte viesse como sono? Seria ótimo, não é? Então, vamos adquirindo conhecimento à medida em que nós vamos tendo um melhor entendimento de você mesmo. Mas alguma pergunta, Cláudia? Eu não gosto muito de ficar na sala sozinho, não. Eu gostaria de conversar com alguém. Alguém poderia falar aí comigo, não? Oi. E aí, Christian? Tem mais alguma pergunta aí? Oi. Amigo, eu, né, assim, diante de de um momento bastante desafioso, como a nossa irmã Raimundo, tantas pessoas, e eu estava aqui vendo a importância, eu coloquei, não foi bem uma pergunta, James, mas que você pudesse falar um pouquinho, né, como a doutrina espírita, ela com todo esse conhecimento que ela nos traz através de uma visão científica, né, que é o espiritismo é ciência, religiosa também. E aí eu falei também de astronomia, porque a astronomia ajuda a gente a entender, né? Aí você falou da questão dos círculos, né? Ciclos. Então, essa doutrina é maravilhosa, porque ela elucida muitas anomalias da vida, né, James?
Com certeza, né? Um exemplo, as camadas do nosso orbe terrestre, elas são feitas de ciclo, de camadas. Cada camada tem um período geológico de milhões de anos. Não é? Quando a Bíblia foi feita, que Deus trabalhou durante 7 dias, 5 dias, no sexto dia ele descansou, não foi isso? Eu fico a imaginar como é que é possível o arquiteto divino, construtor de tudo. Estou cansado porque eu construí o sistema solar, eu estou cansado porque eu construí o planeta Terra e agora eu vou descansar no domingo. E aí o mundo, o universo foi construído em 7 dias. Isso é mitológico. Os hebreus, eles tinham uma linguagem muito simbólica. E quando os hebreus escreveram os relatos que está no Velho Testamento, era de forma poética. Eles tinham um conhecimento transcendental da criação do universo. Quando ele falou nesse sentido, os antigos hebreus e os fenícios, ele estava falando de milhões de anos. Que o avatar divino levou milhões de anos. O planeta tem 4 bilhões de anos de evolução. A raça humana, o que nós somos hoje, a atingirmos o patamar do nível de inteligência em que nós transitoriamente nos encontramos, porque esse nível de inteligência que nós temos hoje ainda é transitório, Christian. Estamos caminhando. Lembre-se que nós temos 3 andares. O subconsciente, como o André Luiz aborda, que é o cérebro reptiliano, que são os instintos, não é? Os sentimentos primários, primitivos, aonde ainda permeia no nosso cérebro reptiliano por conta de termos os mesmos instintos e emoções que os répteis têm, por isso que é cérebro reptiliano, não é? E passamos por essa experiência, por essa frieira de experiências na evolução da alma, no seu processo de transmutação e de evolução, chegamos ao segundo andar, como André Luiz aborda no livro No Mundo Maior, que é a consciência atual, nossas atuais conquistas do presente, tudo que adquirimos no presente está na consciência, não é? E que as experiências passadas, as inúmeras subpersonalidades que tivemos em vidas pretéritas, está lá no arquivo do inconsciente profundo do subconsciente. E o superconsciente, que é o terceiro andar, que o André Luiz aborda, são as aspirações futuras. E que é para lá que nós estamos caminhando. É para lá que cada um de nós estamos desenvolvendo novas percepções, porque nós ainda não paramos de evoluirmos. Estamos ainda no Homo sapiens, mas amanhã deixaremos de sermos homens sapiens, para se tornar, no futuro, seres angelicais. Foi por isso que o André Luiz e o próprio Leon Denis afirmam que o ser evolui do mineral à angelitude. E já passamos por todas essas fases milenárias que levou milhões de anos. Essa comunicação nossa aqui levou milhões de anos para eu poder me expressar. O sentimento, o sistema nervoso levou milhões de anos. Tudo é um processo cíclico de evolução. A dor, ele tem esse processo cíclico para a evolução do ser, de todas as formas de vida existente no nosso orbe terrestre. Na Mãe Gaia, como nos dito também. Teve uma das perguntas aí, foi uma sugestão de livro, para que indicasse um livro. Eu não sei se é algum livro que fala em... Não sei se Cláudio pode explicar
me indique livros. Raimundo, eu indiquei, né? Eu indicaria. Porque um exemplo, indicar livros, que tipo de livros, não é? A nossa amiga Raimunda, ela já tem o conhecimento espírita, ela está iniciando, até para eu indicaria o livro dos Espíritos, Raimunda. A introdução do livro dos Espíritos. Eu vou indicar, Raimunda. Leia o livro dos Espíritos, a introdução. Você vai ter uma compreensão completa da filosofia espírita. E lá vai ter respostas dos seus questionamentos. Só a introdução que eu estou falando. E aí eu poderia lhe indicar outros livros. O de Leon Denis, também interessante, Problema do Ser, do Destino e da Dor. E o Evangelho, que você vai ter respostas claras. A questão é a forma como nós interpretamos determinados tipos de leitura, não é? Quando você fala, né, o tema, né, James, as nobres verdades do sofrimento humano, e faz toda uma imersão aí na história, vai falando um pouquinho de muitas coisas. Então, da questão dos mitos, é, de como algumas informações que são tidas como verdades, elas não apenas são uma criação, né, um simbolismo, e muitas pessoas retratam isso como uma realidade espiritual da vida. Então, o pensar filosofia espírita, que é sempre bastante atualizado e tem aquela fala de Kardec que se em algum momento, né, que se o espiritismo não ficasse, né, para trás, que acompanhasse a ciência. E essas nobres verdades, elas precisam realmente ser muitas revistas, né, reatualizadas, para que as pessoas tenham um conhecimento do sofrimento humano. Porque se essas verdades, que nada está estagnado, nada está parado, está tudo em constante evolução, as células estão se evoluindo, todo o nosso organismo ele passa por um processo de evolução, como você falou, essa nossa fala, quanto tempo demorou. Então, e só através desse conhecimento que a gente vai conseguir entender, né, os problemas, porque eles são transitórios, eles não são permanentes. E de acordo a cada nível, a cada processo, de cada indivíduo, né, de cada espírito, com suas experiências e com suas necessidades, através das experiências que se tem negativa ou positiva, é que as coisas vão se modificando de acordo com o nível de cada um. E isso não pode ir para o coletivo, isso é muito individualizado. Quando não há esse entendimento dessas nobres verdades do sofrimento humano, esse sofrimento continua. E o Espiritismo, como ele extrapola o tempo, né? Ele está no passado, através das experiências, quando fala da reencarnação, existem as regressões, e as pessoas vão entender, ele consegue resgatar o passado, ele nos faz entender o presente, e ter uma visão mais abrangente, né, para frente. Então, essas nobres verdades realmente podem facilitar, né, sempre um pouco o nosso entendimento. Claro, claro, com certeza. A gente adquire um pouco de entendimento do momento atual que todos estão vivenciando. É uma lição, sabe, Raimunda e outros companheiros? Qual é a lição que estamos tirando desta pandemia? A lição do desprendimento. Do desprendimento. A gente vive com muitas coisas que são supérfluas, não é? Trabalhar a virtude da humildade, da caridade e especialmente o desprendimento. Eu acho que essa é a maior lição que nós estamos tendo diante desse convite, que é um convite, essa pandemia, para a nossa mudança. Se eu não me engano, as inúmeras palestras que eu já fiz aí em Itaberaba, e eu sempre, não só em Itaberaba, em outras cidades, eu sempre digo assim, nós estamos vivendo um momento de decisão. Esta é a encarnação que vai decidir o nosso salto quântico, a nossa mudança. Eu não sei se o Christian lembra disso, isso é algo recorrente nas minhas falas. Eu sempre digo isso, não é? E agora
estamos diante desse momento muito delicado. É um momento delicado para todos nós. Então, quando esse sofrimento tem a sua origem, a sua matriz, não no castigo de Deus, mas nas nossas irresponsabilidades. Porque quem produziu ou quem produz essas pandemias que periodicamente assolam a humanidade somos nós mesmos. É as nossas imprevidências. Ele tem como matriz as suas origens no espaço sideral, no mundo espiritual. Somos nós que produzimos essas doenças. Porque os mundos mais regenerados, os mundos que não estão mais na faixa de provas e de expiação, são mundos de regeneração, eles não vivem de braços dados com essas pandemias, porque o grau de moralidade, de evolução ética e moral são outros valores éticos e morais. E se os espíritos estão em uma faixa de vibração elevada, é evidente que não existe esses tipos de pandemia. Não existe a dor. Quer ver um exemplo? Quando Filomeno de Miranda narra que os espíritos oriundos de uma das constelações do sistema da Via Láctea, oriundo da estrela de Alcione, que os espíritos de Alcione estão reencarnando em massa na Terra e que eles estão, antes de reencarnar, adquirindo o psiquismo terrestre. Eles estão absorvendo a energia do planeta Terra para condensar-se no seu perispírito para poder reencarnar. São espíritos que não têm nenhum tipo de doença que existe na Terra. São espíritos que têm outros tipos de padrões morais e mentais e que estão se construindo, arquitetando um corpo biológico para experimentar uma vivência na Terra como trabalhadores, como missionários dessa nova era. Então, são espíritos que não têm um compromisso kármico como nós temos. Perceberam? Então, o que fazer, James? Mude os seus padrões, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, as suas atitudes, as suas emoções. Vai dizer muito do seu comportamento emocional. Pois é, então, não sei se tem mais alguma pergunta, mas se não tiver, né, não sei se James gostaria de fazer suas considerações finais, aqui a gente vai, né, finalizando. Não sei, Cláudio, tem mais alguma pergunta de alguém? Então, a gente, né, vai finalizando, né, James? Queria deixar suas colocações finais, meu amigo. Eu agradeço pelo convite, Cristian, a sua pessoa, a todos vocês. Que Jesus nos abençoe nesse grande desafio que estamos todos vivenciando. Aos participantes que estão presentes aí na sala, nos ouvindo, gratidão e muita paz a todos. Obrigado também, meu amigo. Muito bom ter você conosco, né, sempre aqui com a gente, participando das atividades, né, nas semanas espíritas, nos seminários e agora através do canal da TV do Conselho Municipal. Fica aqui a nossa gratidão em nome das 3 casas espíritas, do Movimento Espírita de Itaberaba. E ok, não meu faltará... amigo, eu que agradeço. Beleza. Não faltará outras oportunidades, a gente está te mandando um convite. Então vamos, né, fazer a nossa prece de encerramento. Agradecer a Deus, agradecer imensamente cada momento como este, de esclarecimentos, de reflexões sobre o Evangelho, agradecer pelos companheiros, sempre presentes conosco nessa caminhada, pessoas que fazem com que essas coisas aconteçam, para que a gente possa dar a nossa parcela de contribuição na construção de um mundo melhor. Deus continue nos abençoando enormemente, para que possamos continuar divulgando a mensagem do Cristo. E nunca esquecer, né, de além de divulgar, que
possamos também ter essa força de praticá-la. E só assim essa divulgação fará sentido. É a vivência do Evangelho, na transformação, na nossa transformação, e ajudando outros companheiros também, né, a fazer as suas mudanças, as suas reflexões, através dessa propagação do Evangelho. Possamos ter uma noite de muita paz, uma noite de muita calma e tranquilidade. Que assim seja. Assim seja. Muita paz, querido.